Olá, boa tarde, aqui estamos nós de volta, espero que tenham passado uma boa semana e hoje estou aqui para compartilhar com vocês algo muito interessante. Nós temos vivido dias tão difíceis, não é? Do início de janeiro de 2020 começou uma saga para todos nós, não é? O mundo, a humanidade tem vivido dias muito difíceis, muito complicados. Mas no meio de todo este conflito, todas estas situações de dificuldade, toda esta situação que parece não ter fim, também existem coisas boas, não é? E eu hoje tenho aqui alguém para compartilhar connosco um milagre. Eu não sei se tu acreditas em milagres, mas no meio de toda esta confusão que nós temos vivido, não é? Muitas famílias perderam seus familiares, seus entes queridos, amigos, mas no meio de tudo isto, Deus tem agido e tem havido milagres que nós podemos testemunhar. E eu hoje tenho aqui alguém comigo que eu gostaria que vocês que estão aí em casa pudessem ficar atentos para ouvir esta história, que não é história, é verídica, é real, não foi passada na pessoa em si, mas foi com seu esposo. E ela vai compartilhar connosco uma experiência que ela viveu há um ano atrás e que com toda a certeza vai fazer com que você possa meditar e pensar um pouco em tudo o que ela nos vai compartilhar connosco, tá bom? Eu tenho aqui a apóstola Noemi. Boa tarde, Noemi. Boa tarde, Paula. Obrigada por ter aceito o meu convite. Eu é que agradeço. Estou muito feliz por podermos conversar aqui um pouco e lá para casa, não é? Podermos mostrar que, apesar de tantas situações que nós temos visto, não é? No mundo serem vividas, de tanta tragédia, mas no meio de tudo isto existem milagres. Você crê em milagres? Claro que sim. Viver esse milagre. É verdade, você pôde viver esse milagre há um ano atrás, não é? Sim. Com seu esposo. Eu gostaria que você pudesse compartilhar um pouco connosco como é que aconteceu a situação do esposo, como é que vocês viveram tudo isso. Você possa compartilhar connosco e com quem está a ouvir-nos lá em casa como é que aconteceu, como é que o esposo, não é, foi contaminado com o Covid, não é, que ele foi quase um dos primeiros, não é, passou um mau momento, mas como eu falei, Deus ainda faz milagres. Amém. Deus sim. ainda faz milagres, não é? Claro Como é sim. que aconteceu, Noemi? Boa tarde a todas. Espero bem que este meu testemunho possa fazer bem a muitas pessoas que possam vir a ouvir e edificar também tudo isto que eu vou contar. Tudo começou no dia 13 de março de 2020. Dia 13 era uma sexta-feira em que nós tínhamos ido às compras porque começaria o confinamento, estaríamos todos fechados em casa a partir de segunda-feira. Nessa sexta-feira fomos às compras, os hipermercados lotados de pessoas e esgotados de comida. Nessa noite nós tivemos um culto muito bom, tremendo, onde fizemos atos proféticos. E lutávamos e orávamos contra a pandemia e contra o Covid. Nessa mesma noite nós chegámos a casa e o meu marido estava bem, simplesmente um pouquinho cansado do dia
da correria do dia. Ao outro dia ele estava assim constipado, mas eu também me sentia constipada. Dava-lhe um Benuron, eu também tomava um Benuron, tudo bem. No domingo ele começou com febre, eu não tinha febre. Ele começou com febre, eu dava-lhe a medicação, passava-lhe a febre. Segunda-feira ele continuava com febre. Terça-feira ele continuava com febre. Na terça-feira à noite, porque ele deixou de comer, ele já não tinha apetite, mas ele já tinha deixado de comer no domingo. Ele não tinha apetite, era por volta das 11 da noite ou 11h30 da noite. Ele tinha-se levantado para ir à casa de banho para depois se ir deitar e ele chamou por mim. Ele gritou por mim: Noemi, Noemi, vem cá. Quando eu vou ao pé dele, ele diz assim: eu não tenho forças, e desmaia. Ele desmaiou. Eu não tinha força para segurar um corpo tão grande. Eu gritava pelo meu filho. Chamei o meu outro filho, que não mora connosco, chamei a ambulância, chamei os bombeiros para me virem ajudar. Quando os bombeiros chegaram, o meu marido já tinha vindo assim. Já tinha recuperado. E os bombeiros diziam-me: o que é que ele tem? Olha, ele começou com febre, com sintomas de constipação, e tosse. Tosse não, nem porque ele não tinha tosse. E falta de ar também não. Ele tem muita falta de apetite e febre constante e dores no corpo. Ele diz: isso, ele deve ter ficado fraco por não ter comido. Eu achava bem ele não ir para o hospital, porque o hospital está um caos. Tudo bem, então. Nós aceitámos. Então não foi para o hospital nesse dia? Não foi para o hospital. Na terça-feira não foi. Quarta-feira ele continua com muita febre. Os mesmos sintomas. Aí ele já começa com uma tossezinha. Hoje eu já sei que essa tosse era com aquela tosse de falta de ar. Uma tosse seguida, uma tosse constante. Assim, e não parava. E a febre não baixava. Quarta-feira a febre... Nem com medicação. Pois. A febre não baixava. Então, por volta das 9 da noite, ele diz assim: estou-me a sentir sem força nas pernas. Ele queria se levantar e ele não conseguia. Eu disse: então não, eu vou ligar novamente para chamar a ambulância. Vieram o INEM. Chegou o INEM e quando viram como ele estava e os sintomas que ele já relatava, disseram: isto... Já tudo indicava o Covid. Já tudo indicava que era Covid. Pois. Fomos para o hospital, ele foi na ambulância, eu fui com o meu filho no carro. Fomos para o hospital. Demorou bastante tempo para ser atendido, porque não havia mãos a medir lá dentro. Ele entrou. Por volta de uma meia-noite e meia, ele esteve 1h30 dentro da ambulância à espera de ser atendido. Ou mais. Quando ele entrou, mediram o oxigênio e viram que ele estava com o oxigênio baixo. Mas a partir daí ele não tinha telemóvel, então não dava para falar. Não conseguia contactar com ele. Nem contactar com ele, nem com ninguém, porque ninguém nos dizia nada. Só por volta das 6 da manhã é que nos disseram que ele tinha ficado internado. Que ele tinha que ficar internado e que era Covid. Tinha feito o teste e era Covid. Na realidade eu fiquei desesperada. Claro, com certeza. Estava eu e o meu filho, os dois, à porta de um hospital. Chorávamos os dois. Imaginávamos o pior. Claro. Voltámos para casa. Agora eu e o meu filho tínhamos que nos separar, porque ele tinha que ir para a casa dele, com os filhos, mas com o receio que ele tinha estado com o pai
Ter sido contaminada. E o que é que ele, como é que ele regressaria à casa, mas ele decidiu, eu disse, filho, podes ficar aqui em casa com a mãe, mas ele decidiu que não, ele queria ir para casa. Tivemos 15 dias só a falar ao telefone. E fizeram o teste também? Fizemos testes, graças a Deus deram negativos, o meu e o dele. Mas mesmo o dele ter dado negativo, ele tinha sintomas. Ele tinha tosse, ele sentia falta de ar. Eu falava com a Saúde 24, eu dizia, por favor, liguem para o meu filho, vejam como é que ele está. Havia sempre a enfermeira que me atendia, ela telefonava e dizia, pode estar descansada que ele está bem. Aquela falta de ar é da própria ansiedade. Ansiedade, pois. Então era tudo, eu tentava gerir tudo, a situação do meu marido, o meu filho estar doente, eu e os meus outros 3 filhos em casa, os meus filhos menores, estávamos em casa, sem o apoio de ninguém. Só mesmo um telefonema, porque ninguém podia entrar em minha casa na altura. Além de ser proibido, as pessoas tinham receio, tinham medo. Claro. E nós entendíamos até aí. Logo depois, nessa tarde, nesse dia em que o meu marido foi internado, à tarde, eu consegui contactar, porque só me disseram que ele tinha ficado internado e mais nada. E diziam-me, a partir das 10 da manhã ligue para este número. Às 10 da manhã ninguém me atendia. Depois, por volta das 3 da tarde, consegui falar e disseram-me, pode trazer para cá um telemóvel para falar com o seu marido. Ele está num quarto, ele está isolado, mas está com algumas dificuldades. Estava consciente, mas com muitas dificuldades em respirar. O meu filho foi lá levar o telemóvel, eu falava com ele, mas eu falava ao mínimo, porque ele não tinha forças para falar. Ele falava muito, baixinho, assim, dizia muito compassado, era com muito esforço que ele dizia cada palavra. Então, eu só queria ouvir como é que ele estava, eu desligava. Ele ficou, isso já era uma quinta-feira, no sábado de manhã, na sexta-feira à noite, eu estava a falar com ele, era por volta das 8 horas da noite, e ele disse-me, eu vou ter que desligar, porque eu não consigo falar. Eu fiquei muito preocupada, Sábado eram 8 da manhã, eu telefonei para ele, eu estive a orar com ele, eu fazia-lhe lembrar a palavra. Como é que ficou a sua fé, Noemi? Nesse momento eu fui buscar forças onde não havia. Caíam lágrimas dos meus olhos, sim. Mas eu tinha que ir à palavra apanhar força. Eu tinha que me ir alimentar. Porque ele, naquele momento, ele precisava de mim. E os meus filhos precisavam de mim. Você tinha que ser forte. Eu tinha que ser forte. Por eles e por si. Por eles, por mim, por todos. Por à sua volta. Eram 8 da manhã, eu estou a orar com ele e depois eu desliguei. Por volta das 10 da manhã, liga-me ele. E ele diz-me, Noemi, só para te avisar que eu vou desligar o telemóvel porque eu vou ser sedado. Eu já vi logo o que era ser sedado. Eu imaginei. Eu estou com muita dificuldade porque o meu pulmão está muito afetado e eu tenho que ser sedado. Eu chorei. Chamei os meus filhos e orámos e chorámos. Mas eu sabia que tudo isto não ia terminar ali. Você tinha fé. Eu tinha fé. Eu tinha fé no Deus em que eu sirvo. No Deus em que eu dediquei a minha vida. A nossa vida não ia terminar ali. Você tinha essa consciência. Tinha essa consciência. O seu coração lhe falava isso. Eu não sabia qual era o dia de amanhã. Eu não sabia se no dia de amanhã
as coisas já estavam melhores. Começou um processo. Nesse processo, era dizerem-me todos os dias: o seu marido ainda está em coma. Isso foi durante quanto tempo? Foram durante 19 dias. Ele esteve em coma. Em coma. Ao segundo dia dele estar em coma, os rins dele pararam. Pararam. Eu imaginava que os rins tinham parado por aquela anestesia que o corpo tinha levado do coma. Mas não, tinham sido afetados com o vírus. Mas eu tentava... Mas isso só lhe vieram a contar depois, posteriormente, não é? Não. Não? Contaram-me logo no dia em que ele teve que começar a fazer hemodiálise. Ah, certo. Foi logo no segundo dia de coma. Começou a fazer hemodiálise. Começou a fazer hemodiálise porque os rins começaram a parar. E eu tentava dizer aos meus filhos: não, filhos, isto não é nada. Isto não é nada. Isto, como o pai está sedado, o corpo tem dificuldade a trabalhar na sua normalidade. Mas isto não é nada, filho. Eu tentava passar confiança, eu tentava animar de alguma forma, com algumas palavras mais leves. Mas só eu é que sabia a realidade. A situação não era bem assim. Tem que ser forte. No quinto dia, todos os dias eu só falava uma vez ao telefone, uma vez por dia que me davam notícias. Era uma ansiedade até chegar àquela hora. E diziam: o seu marido continua tudo igual. A situação é grave, continua tudo igual. Não havia mais nenhuma informação. Nada. Continuava tudo igual. E eu perguntava: e os rins? Continuam a fazer hemodiálise. E os pulmões? Continuam a não respirar. Era a máquina que respirava por ele. Não trabalhava nada. E todos sempre: olha, o seu marido está igual. O seu marido está igual. Ao quinto dia, quando eu vou telefonar, eu recebi uma notícia. E a notícia não foi nada boa. Disseram-me: olha, o seu marido teve um episódio de convulsão ontem à noite. Fez um edema cerebral. Fizemos-lhe um TAC e o cérebro inchou. Não lhe sabemos dizer mais nada. Estamos à espera de nos reunirmos, a equipa médica, para ver se fazemos uma ressonância ou não. O que é que foi afetado? Eu chorei desesperadamente. Eu chorei. A minha filha, na altura ainda só tinha 9 anos, é a minha filha mais nova. Ela chorava. Chorava e dizia-me assim: mãe, se Deus quiser levar o pai, eu sei que era aquilo que o pai mais queria, era ir para o céu. Eu vou ficar feliz por ele, eu vou ficar feliz, mas eu também vou ficar triste, porque eu vou ficar sem pai. Eu ouvi essas palavras dela e eu chorava. Não sabia como confortá-la, não é? Eu só dizia assim: vamos orar, filha, vamos orar. Chamei os meus filhos, estávamos na sala a orar, e eu fiz uma oração que eu não sei como eu fui buscar aquela força, só Deus mesmo, para naquela altura me dar forças e sabedoria. Eu orava e eu dizia assim: Senhor, vou fazer uma oração profeticamente. E eu comecei a gritar pelo nome do meu marido. Eu chamava por ele e nós chamamos-lhe Tela. E eu chamava-lhe: Tela, ouve a minha voz. Ouve-me. Que o teu espírito ouça a minha voz. Nós estamos aqui à tua espera. Luta pela vida. Luta pela vida, que nós estamos aqui à tua espera.
e chorávamos e ao mesmo tempo o Senhor nos dava força. Foram dias inesquecíveis mesmo, que nos marcaram-nos. E todos os dias, a partir daí, que era o 5º dia, era sempre a mesma coisa. Está igual. Isso durante 19 dias. 19 dias, está igual. Está igual. Não havia melhoras. Mas você perseverou na fé. Perseverei na fé. Todos os dias de manhã eu levantava-me e o Senhor me entregava uma palavra. A confortar o seu coração. Dessa palavra, além de conforto para mim, tinha que ser palavra para dar. Todos os dias, o Senhor renovava as minhas forças e me fazia ultrapassar a batalha do dia. Então eu, com a palavra que Deus me dava, nós tínhamos o nosso grupo de intercessão em que nós nos reuníamos via Zoom, todos os dias às 5 da tarde. E nós orávamos baseado na palavra que o Senhor me tinha dado. Eu dizia assim, vamos abrir o livro tal, versículo tal, capítulo tal, e vamos orar baseados nesta palavra que o Senhor me deu hoje. Nós orávamos a palavra, nós decretávamos a palavra. Isso. Só retrocedendo, quando no tal 5º dia que eu recebi aquela notícia da convulsão do meu marido e que eu orei e fiz uma oração profética falando ao Espírito, trazendo à existência a cura, falando ao Espírito dele para que ele retomasse vida. A partir daí eu nunca mais orei por cura. Eu já agradecia pela cura. Eu sabendo a situação natural, mas no mundo espiritual eu já tinha adquirido a cura. Então nós todos os dias orávamos a palavra, baseávamos a nossa intercessão com oração pelos enfermos, porque havia muita gente que estava enferma mesmo da nossa igreja, e orávamos pelos enfermos. Orávamos baseados com a palavra que o Senhor tinha dado naquele dia, e todos os dias era uma palavra nova. Usei e vivi muitos salmos e eu dizia assim, meu Deus, tudo aquilo que está escrito aqui é aquilo que eu estou a viver neste momento. Orava. Que a palavra se renova a cada dia, não é? Porque a palavra se renova, é verdade. Então, o Salmo 91, o Salmo 147 foi um dos salmos que mais me marcou, porque havia vários versículos que nós estávamos a ver esta pandemia instalada, a situação de muitas famílias, a situação por enfermidade, de muitos estarem enfermos, situação porque começou a haver muita escassez devido a falta de trabalho, porque estavam as pessoas em casa, fechadas em casa. Começou a haver muita escassez mesmo dentro das casas, das famílias. E eu começava a ver a palavra a cumprir-se. E eu orava, e eu pedia a Deus, e o Senhor revelava todos os dias uma nova palavra para o dia. Quando no dia em que eu recebi a notícia que iam acordar o meu marido, recebi essa notícia, eu fiquei feliz, é porque alguma coisa já estava a evoluir para bem. Para bem, certo. Mas disseram-me assim, mas olha, mas o seu marido continua muito grave. Continua muito grave. Eu não sei porquê. Eu não estava à espera daquela palavra. Eu comecei a chorar. Até ao dia, todos os dias que eu recebia um telefonema, eu dizia assim para a pessoa, para o médico que me atendia, ou a médica, porque todos os dias eram diferente.
Eu dizia assim, olha, deixe-me só dizer-lhe 2 palavrinhas. Olha, muito obrigado por aquilo que vocês estão a fazer. Vocês são os heróis neste tempo. Verdade. Vocês, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos renove as vossas forças, que vos dê forças físicas, forças mentais, que vos dê equilíbrio emocional para Verdade, toda... Você evangelizou a equipe médica. A equipa toda. Todos os dias era uma enfermeira, porque do enfermeiro é que depois passavam para o médico. Eu tinha que, de alguma maneira, agradecer. E ao mesmo tempo orar. Ao mesmo tempo eu tinha que declarar palavras sobre eles. Então eu aproveitava aquele minutinho em que eu ia perguntar para o meu marido para agradecer e para depois decretar palavras sobre eles. Nesse dia em que eu recebo essa notícia, até aqui eu nunca tinha chorado. E eu comecei a chorar. E eu a dizer, olha, por favor, dê-lhe um recado ao meu marido. O meu marido ainda não tinha acordado. Iam acordá-lo. E diga-lhe só estas palavras. É ano dobro do dobro. Era o tema da nossa igreja em 2020. Dobro do dobro. E diga-lhe que a família está à espera dele. Nesse dia, houve um desespero que controlou o meu coração, que controlou a minha vida nesse dia. Era uma angústia. Foi a emoção de ter tido essa notícia, não é? De ter tido essa notícia. Até então, eu vejo assim, até então você foi forte, não é? Fez-se forte e nesse momento desmoronou. Desmoronei. Eu não estava à espera que me dissessem vamos acordá-lo, mas o seu marido continua grave. Eu estava à espera, vamos acordá-lo porque o seu marido já melhorou. Achava que no dia que ele acordasse estava tudo bem? Estava tudo bem. Eu chorei desesperadamente. Eu nesse dia só tinha vontade de chorar. Até esse dia, eu todos os dias telefonava para alguém que estivesse em casa ou no hospital, que estava enfermo, e eu orava. E eu dizia, olha, Deus mandou-me ligar para ti, tem fé, confia em Deus, e orava e declarava a palavra. Mesmo passando por essa tribulação, Noemi, você tinha forças ainda para animar a outros? Para animar outros. Eu sentia que eu devia fazer. Eu não podia ficar enclausurada, fechada no meu mundo, no meu problema. Eu tinha que estar disposta a ajudar outros. Então, nesse dia, eu não ajudei ninguém. Nesse dia, eu não assisti ao nosso tempo de intercessão. Eu não fui para a nossa reunião de culto das 8 da noite, que era via Zoom. Nesse dia, as minhas pernas ficaram tão pesadas que eu tinha dificuldade em andar. Era uma angústia e um desespero que eu não sei explicar, não tenho palavras para explicar, eu só digo assim, se é isto que as pessoas que não têm a Deus sentem, é muito mau. É muito mau. Essa angústia não há como suportar. Parece que Deus permitiu que eu vivesse 36 horas para eu poder valorizar aquilo que os outros passam quando não têm a Jesus. Porque o problema que eles passaram, que as pessoas passam, foi o problema que eu passei. Mas eu tinha a Jesus, que me renovava a cada manhã, que me dava forças a cada dia, porque ninguém entrava na minha casa para eu ter uma palavra de ânimo, uma força, olha, eu faço o almoço para os miúdos, está descansada. Não, eu tinha que trabalhar, eu tinha que cozinhar para os meus filhos, eu tinha que fazer a minha vida e tinha que ter o problema e tinha que gerir todas essas coisas. Sentiu-se só. Eu não digo de Deus, mas das pessoas que a rodeavam, sentiu-se só. Senti-me só, mas eu compreendia. Porque nem a minha própria mãe podia estar junto de mim. Nem os meus próprios irmãos.
nem os meus próprios cunhados, as pessoas mais chegadas, nem esses podiam estar junto comigo. Acho que é uma dor, não é? Nós não podermos estar com a família, não é? Sentirmos sós, na solidão, não é? Isso é uma dor também, não é? Verdade. Que afeta o nosso coração, não é, Noemi? É mesmo. Verdade. Ao fim dessas 36 horas, ao outro dia, eu continuava com essa angústia, continuava com aquela dor insuportável. Era uma coisa, parece que me apertava, um sentimento que eu não sei explicar. E eu decidi, não posso ficar assim hoje. Eu hoje vou entrar no nosso tempo de intercessão das 5 da tarde. Eu comecei a interceder e orar pelos enfermos. Logo nessa hora, eu estou a orar, eu estou a falar com Deus e a minha mente começa a dizer assim: meu Deus, como é possível? Aquela dor, aquela angústia que eu sentia desapareceu. Desapareceu instantaneamente, nunca me tinha acontecido nada. Quer dizer, aquela dor que você teve constante durante aquelas 36 horas, no momento em que você se dispôs a orar por alguém, não é? Pelo próximo, essa dor passou. Essa dor passou. Essa dor passou. A tristeza saiu, a angústia desapareceu e eu já estava novamente forte, animada e com um sorriso na cara. Animada e para animar a muitos. E para animar a muitos, sim. A partir daí começaram a acordar o meu marido e aquilo é pouco a pouco, ainda levou uns diazinhos, uns 4 dias a 5 dias. Ele já estava acordado, muito confuso devido ao coma, mas ainda os rins não funcionavam. Não funcionavam. Ainda estavam a fazer hemodiálise. No dia, deixe-me fazer a conta, dia 13, dia 12, dia 12 era Páscoa, era domingo de Páscoa, dia 12 de abril. De abril. Mas na sexta-feira, dia 10, era o Dia Nacional de Oração e Jejum. Eu disse ao meu filho: prepara-te porque nós hoje vamos fazer um direto. Porque eu preciso de orar pela nação. Então nós fizemos um direto. Nesse direto, eu nem orei pelo meu marido. Eu não disse nada porque não era esse o sentido. Era nós orarmos e abençoarmos a nação de Portugal. Foi isso que nós fizemos. Quando terminei o direto, eu disse assim: de domingo, dia 12, é Páscoa. Então eu declaro que não vai precisar mais de hemodiálise. Vai ser o último dia, vai ser domingo de Páscoa. Porque eu declaro que vai chegar a cura para os rins dele em nome de Jesus. Domingo, eu já tinha recebido alta, eu e os meus filhos, então eu fui para a casa do meu filho para nos reunirmos, almoçarmos juntos e fazermos o nosso culto de Páscoa a partir da casa do meu filho. Telefonei para o hospital e disseram-me assim: olha, o seu marido hoje já não precisou de fazer hemodiálise. Graças a Deus eu fiquei muito feliz. Claro. Porque Deus nos ouve. A sua oração foi ouvida. A minha oração foi ouvida. Desde aquele dia lá atrás em que você profetizou, não é? A oração foi ouvida. Foi ouvida. Então, eu já comecei logo a ver as coisas a melhorarem, dia para dia. Até ao dia em que o meu marido já teve alta, que foi ao fim de 36 dias. Mas você, durante esses 36 dias, nunca visitou o seu marido? Nunca. Ele não tinha visitas. Nunca visitei o meu marido. Só falava uma vez por dia
com os médicos, que era o horário de atendimento. Só sabia notícias assim. E ao longo destes 36 dias de sofrimento, de dor, eu posso dizer que eu só tive 36 horas de verdadeiro sofrimento. E foi quando informaram que o iam tirar do coma, não é? Que o iam tirar do coma, é verdade. Foram 36 horas para eu poder perceber o que é verdadeiramente o sofrimento de alguém que não tem Jesus, de alguém que não conhece a palavra. Porque até lá eu sabia, claro que eu tinha que ter momentos de ansiedade, momentos de preocupação, porque eu não sabia, foram 19 dias de constante de dizerem-me assim, de incertezas. Olha, o seu marido parou os rins, ao 5º dia o seu marido teve uma convulsão, um edema cerebral, olha, continua tudo igual, não melhorou, não havia melhoras. Mas eu não ficava retida ali. Eu tentava ir buscar à palavra a força para ultrapassar aquele dia, para conseguir extrair, porque mais que tudo eu não vivia somente a orar, Senhor cura, Senhor faz, Senhor... Não, porque eu nem queria fazer esse tipo de oração. Eu só agradecia a palavra. Pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Então nós queremos extrair o poder da cruz. As consequências da morte de Jesus. As consequências é paz, é cura, é libertação. Então eu trazia a existência. Eu trazia a existência. Eu queria que tudo aquilo, o milagre foi gerado no mundo espiritual. Isso. O milagre foi gerado durante 36 dias. Todos os dias havia uma evolução. Todos os dias havia um pouquinho. Mesmo que eu não visse, os meus olhos visíveis não viam. Mas eu sabia que estava a ser gerado. A sua fé alcançava isso. Alcançava. E dizer a todas as que nos estão a ouvir, se alguma se deparou alguma vez assim na minha situação, ou se ainda está, tenha força, fé, porque não está sozinha. Verdade. Jesus é connosco. É verdade, em todo o e Ele tempo. nos ajuda a superar. É mesmo. Nos dá força, nos dá ânimo necessário para que nós possamos alcançar Verdade. aquilo que já foi decretado e liberado no mundo espiritual. Chega à existência, chega para as nossas mãos. Mas isso tem que ser cultivado a cada dia pela fé. Pela fé. Não é? Pela fé. Porque sem fé é impossível, É impossível. não é? É por isso que nós também dizemos lá para casa, se tu dizes, ai, mas eu não tenho fé, procura lá bem lá no fundo, nem que seja um pouquinho, Claro não é? que sim. O Senhor diz na sua palavra que se nós tivermos fé do tamanho do grão de uma mostarda, portanto não é assim tão grande, não é? Então tu possas procurar essa fé bem lá no fundinho, para tu veres que realmente tu tens fé e para que possas ultrapassar a situação que tu possas estar a viver neste momento, não é? Que nós sabemos que muitas famílias, não é? Estão a passar por dificuldades, muitas delas com a situação do Covid, outras com as situações que o Covid tem vindo a acarretar, não é? Financeiramente, não é? Muitas famílias também com situações menos boas financeiramente, mas procura bem lá no fundo essa fé. Noemi, mas quando o esposo veio para casa, como é que foi? Quando o esposo veio para casa, foi um ano de recuperação. Foi um ano, fez agora dia 24 de abril, um ano que ele voltou para casa. Todos os dias era uma batalha nova. Ele veio muito debilitado devido à gravidade da situação, ao coma. Ele perdeu toda a massa muscular.
Ele veio sem andar, ele nem comer comia sozinho. Então tivemos uma enfermeira a vir 2 vezes por semana à nossa casa, que foi fundamental para a recuperação. Claro. E até ao dia de hoje, graças a Deus, ele fisicamente recuperou muito bem e muito rápido. Logo quando a enfermeira deixou de vir ao fim de 2 meses, porque já não havia necessidade, já não havia mais nada que ela pudesse fazer. Então essa enfermeira vinha à casa fazer o quê? Fisioterapia? Sim, reabilitação. Reabilitação. Isso. Ela ensinava movimentos que para nós são muito fáceis, mas para ele na altura era com grande esforço que os fazia, claro, para poder ganhar força. Ou novamente a massa muscular. Sim, então ele começou a saber equilibrar-se, a andar sozinho, poder levantar uma garrafa de água, poder fazer aqueles pequenos gestos que nós nem nos damos de conta. Foram 2 meses, mas com muita evolução. Glória a Deus. Todos os dias nós víamos a evolução. A parte que ficou um pouco mais afetada foi a memória, mas os médicos diziam que estava dentro dos limites da situação passada, não é? Sim, estava dentro do tempo em que diziam que era a recuperação, que era de 6 meses a 1 ano. Graças a Deus nós também temos visto a recuperação. Deus também diz que não deixa nada por metade. É verdade, não é? É verdade. Aquele que começou a boa obra nele há de terminar. Claro que sim. No nome de Jesus, claro que não sim. é? E com certeza que ele vai recuperar 100%. Em nome de Jesus eu creio nisso. Tenho toda a certeza nisso, porque queremos num Deus da vida, queremos num Deus de milagres, não é? Que hoje estivemos aqui a falar sobre este milagre tão visível, não é? Que foi na vida do esposo. Não é, Mia? Que conselho é que você daria para quem está lá em casa, que nos ouve? O que é que você diria depois de ter passado por esta experiência, não é? Qual seria o conselho que você daria a quem nos ouve lá em casa? O meu conselho neste dia é que não sei que situação é que você está a passar, você aí desse lado em casa. Não sei se terá uma situação semelhante à minha, se terá sido a enfermidade de alguém ou da sua própria vida ou uma outra situação. Só dizer-lhe uma coisa: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus seria muito difícil eu ter ultrapassado esta situação. Com Jesus foi fácil, deu-me experiência, trouxe-me maturidade e fez de mim uma melhor pessoa. E esse Jesus está aí, ao seu lado, e quer entrar em sua vida e quer lhe dar forças e quer colocar dentro de si resiliência para ultrapassar toda essa situação que você está a passar. Deixe Jesus entrar em seu coração. Deixe Jesus fazer de si uma nova criatura. Ele a ama muito. Amém. Ele espera por si. Quer ser o seu fiel amigo. Esse é o meu conselho hoje. É verdade. Jesus quer ser o nosso verdadeiro amigo, não é? Não é, mim? No decorrer do que você agora estava a falar, eu estava a pensar, muitas vezes as pessoas se sentem sozinhas, não é? As pessoas se sentem abandonadas. E eu gostaria que, para quem nos ouve lá em casa, não é? Para que você saiba que você nunca está sozinha, que verdadeiramente Deus está consigo. Eu pedia à Noemi para fazer uma oração para quem nos ouve pudesse aceitar a Jesus. Amém. Podemos fazer, Noemi? Claro que sim. Está bem? Pai querido, Deus eterno, graças e louvores te damos, Pai, porque neste dia
nós podemos estar aqui a compartilhar esta experiência minha e que sirva, Senhor, para incentivar e consolar e edificar muitas pessoas que estarão a ouvir. Meu Deus, oro, Senhor, por aquelas vidas que estão do outro lado, que estão em casa e que estão a ouvir, meu Deus, pessoas que se sentem sós, pessoas, Pai, que sentem angústia, pessoas que se sentem isoladas e ansiosas por alguma situação. Oro, Senhor Jesus, para que o Teu Espírito vá ao encontro de cada vida. Sim, Senhor. Envia o Teu Espírito, meu Deus, consola os corações, conforta os corações, que possa, Senhor Jesus, aquele que está enfermo, receber cura. Amém. Que receba cura no lugar onde ele está. Em nome de Jesus. No lugar, Senhor, daquele homem, daquela mulher, daquela criança. No lugar, Senhor, onde essa pessoa está a ver. Que possa ser, Senhor, ser tocada com o Teu Espírito e receber a cura. Amém, Senhor. Receber o Seu milagre. Senhor, que essa vida, Pai, possa sentir o consolo do Espírito e que não se sinta só. Amém. Mas que possa sentir que o nosso fiel amigo está presente, está dentro do seu coração. Pai, em nome de Jesus, que possam sentir a necessidade, que possam sentir a vontade de Te aceitarem como Senhor e Salvador. Sim, Deus. Meu Deus, gera em cada coração fome e sede pela Tua presença, fome e sede por Te conhecerem, e que o Senhor se faça presente em cada vida e em cada coração. Amém. Pai, nesta hora, em nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. E amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E se tu que estás aí em casa, se fizeste esta oração, o meu conselho é que possas comprar uma Bíblia para conheceres este Deus que nós falamos aqui nesta tarde, este Deus de milagres, que tu creias que realmente Deus existe e que Ele ainda hoje faz milagres, não é, Noemi? É verdade. O que nós compartilhamos aqui nesta tarde não foi uma história, foi um milagre de vida, e que tu possas sentir esse desejo de conhecer este Deus, não é? Deste milagre que nós compartilhamos contigo aqui hoje. Noemi, muito obrigada. Não tenho que agradecer. Estou muito feliz, muito grata pela vossa vida, por tudo que vocês têm feito. Vocês são um homem, uma mulher de Deus, verdadeiramente, e que Deus possa continuar a abençoar a vossa vida. Amém. E eu creio que nós vamos ver o apóstolo Nuno 100% recuperado, com toda a certeza. Amém, não é? Eu creio. Porque nós sabemos que Deus não deixa por metade, não é? A boa obra que Ele começa. Então, muito obrigada, Noemi. Tá bom? Até uma próxima e que Obrigada, Deus vos abençoe ricamente. Aí para casa, minhas queridas. Verdade, íamos a esquecer. Tenho aqui uma prendinha para oferecer à Noemi. Noemi, uma prendinha. Muito obrigada. Muito obrigada. É uma lembrancinha de estar aqui connosco, não é? Compartilhar o teu testemunho. Minhas queridas, um beijinho muito grande. Até para a semana e uma semana ricamente abençoada para vocês. Tchau.